Você sabe, eu finjo não me importar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Eu Finjo Não Sentir, onde eu, Carol Caputo, uma aquariana bem fora da curva, venho aqui comprovar e mostrar que nós aquarianos, a gente tem coração sim, que somos seres incompreendidos e que, apesar dessa fama de coração de gelo, nós somos seres humanos super supimpas e super divertidos e gente boa, e que temos uma fama que não condiz com a gente, viu? E, recentemente, eu comecei a assistir a série do momento, Off Campus, e quis vir aqui trazer um pouco sobre a resenha dessa série e também começar esse papo falando, cara, não tem nada mais aquariano do que querer ser o diferentão, né, nos seus gostos. Isso é um lado aquariano que eu tenho, que pulsa muito em mim. Eu ouso dizer que é o meu lado aquariano mais aguçado, assim, é o que eu mais tenho de traço aquariano, é de sempre querer ser meio diferentona, assim, nos meus gostos, principalmente em relação a séries, a livros, e atire a primeira pedra, ou nesse caso, dê o primeiro like, ou o primeiro comentário, o aquariano, ou o primeiro hype, né? O aquariano que nunca desistiu de ler um livro ou uma série, ou parou de estar tão empolgado assim com um filme, com alguma coisa que gostava muito porque virou gosto popular. E isso acontece demais, inclusive eu tenho esse probleminha, principalmente porque, para quem não sabe, eu tenho um outro podcast também, inclusive se vocês quiserem seguir, se chama Unitalk, onde eu falo sobre a cultura pop asiática, e nesse canal aqui, né, para quem está ouvindo, tá vendo no YouTube, eu também tenho vídeos que falam sobre a cultura pop asiática, e e para quem tá ouvindo no Spotify ou no seu tocador de áudio favorito, né? Eu tenho todo um rolê na internet onde eu falo de cultura pop asiática, principalmente de K-dramas, K-pop e BLs, né? Tailandeses. E, cara, eu já deixei de acompanhar muito K-drama legal, de acompanhar muito BL legal, porque simplesmente estava no gosto popular. E aí, depois que meus amigos insistiam muito, eu entrava na onda e aí eu acabava assistindo e me arrependia de não ter assistido antes, né? Isso acontece muito, que realmente isso aí é algo que não dá pra defender nós aquarianos, a gente faz bastante, a gente gosta de ser diferentão, ser do contra, mas é o nosso jeitinho, né, gente? Especial, nosso jeitinho diferente, nosso encanto, nosso charme, sabe? E vocês que lidem com isso, sabe? Mas é muito engraçado, né, gente? Como todo aquariano que eu converso tem um pouco isso, tem até ciúme, assim, de coisas que gosto. Conheço aquarianos que têm ciúme, por exemplo, dos perfumes que usam. Eu mesmo vou contar aqui um exemplo. Quando eu era mais nova, eu descobri a série Trono de Vidro antes dela virar o hype todo, depois que ela virou o hype todo dela, né? De Trono de Vidro, e a série, a Sarah J. Maas também foi descobrida. Descobrida é ótimo, né? Descoberta. Perdoa aí, gente, o ouvido de vocês. E ela foi descoberta a outra série delas, que todo mundo gosta, da outra série dela, que todo mundo gosta, que inclusive eu confesso que tentei ler o primeiro livro de Cortes e Espinhos e, gente, não foi pra mim. Me conta aí se vocês acham que eu tenho que insistir e se fica bom, o que que rola, porque eu tenho amigas que gostam bastante, mas assim, não foi pra mim, não me pegou. Eu tentei ler mais de uma vez, mas se vocês falarem que vale a pena, eu vou. Porque aconteceu a mesma coisa com Off Campus. A minha amiga já tinha me indicado ano passado pra ler Off Campus, eu já tinha ouvido falar muito por cima sobre a fama do livro, né, que já tinha no TikTok, na internet. Um pouquinho antes aí de começarem a falar da série, da série que ia sair na Amazon Prime. E aí eu comecei a ler. Porém, eu comecei a ler numa fase que eu estava muito ruim, que foi ano passado, que eu não conseguia conectar com nada. E não foi o livro, fui eu. O problema era eu, e realmente era eu, não é papo furado.
E aí, cara, que isso acontece muito, assim. Trono de Vidro foi um. Gente, desculpa, eu tenho TDAH e eu vou voando, eu vou puxando a capivara. Quando eu vejo, eu já fui longe no assunto. Olha lá, já fui longe. Mas Trono de Vidro aconteceu muito isso. Eu larguei a série de lado no segundo livro porque ela começou a ficar hypada. Eu tenho uma série que eu morro de medo, que eu indico ela com muita parcimônia de virar hypada, apesar de que eu gostaria muito que as pessoas conhecessem ela e que tivesse uma série, gostaria, porque ela é muito incrível, chama de Garotos Corvos, eu já tô no quarto livro, tem mais de 10 anos que eu li essa série, mas eu tô enrolando pra terminar porque eu não quero terminar ela, porque eu sei que depois que acabar, acabou e, tipo, eu sou muito apegada nela, e eu indico ela com muita parcimônia, porque eu tenho muito medo dela virar um Trono de Vidro, um off-campus da vida. Outra coisa também, assim, que, por exemplo, eu não assisti Tudo Bem Não Ser Normal na época que saiu, porque eu tinha preguiça do hype. Eu deixei Vincenzo no meio, porque hypou. Então, assim, eu tenho esse lado, e isso é muito coisa de aquariano, você deixar de lado algo porque caiu em gosto popular. Aquariano gosta de ser aquele diferentão que conheceu alguma banda, algum músico alternativo, alguma banda que ninguém tá sabendo. E ao mesmo tempo, a gente tem esse lado, mas eu vou confessar, eu sou hipócrita, gente. Porque eu também gosto muito de coisas que caem em gosto popular. Afinal, sou fã de K-pop, apesar de que entrei aqui um pouquinho antes de virar popular. Bem antes aí da ascensão do BTS, entrei em 2016, quando a gente ainda tinha que ficar aí capengando um pouco para conseguir achar tradução, Netflix não tinha tanto K-drama assim, mas assim, no fim, eu gosto de muita coisa popular, cara. Eu gosto de Off Campus, gostei de One Direction na época que teve One Direction, eu gostava de Fifth Harmony, pra dizer... Não, mas gostava mesmo, não era pra ser diferentona mesmo, mas gostava muito de Fifth Harmony. Então, assim, fui muito fã de Harry Potter, até hoje gosto. Desatrela a obra à autora, porque, né, é uma grande de uma bundona, para não falar outra palavra. Mas, enfim. E aí, quando eu tava assistindo Off Campus, eu tava pensando, não existe nada mais aquariano do que você ser diferentão, mas eu tive que me render, gente. Não teve jeito. Off Campus é bom demais. E, assim, agora que eu já falei um pouco aí sobre nós aquarianos, vou entrar aí no que eu achei dessa série e dar meu parecer se é bom, se vale assistir. Então, se você está na dúvida, continue escutando. Se você já assistiu, continue escutando e deixe seu comentário. Se você ainda é um aquariano turrão que não quer assistir, eu só lamento, porque você vai perder conteúdo de qualidade. E bom, como eu disse, eu finalmente me rendi ao universo de Off Campus, e agora eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para a internet. Como que vocês me deixaram demorar tanto tempo para me apaixonar por esse bando de jogadores de hóquei muito dos gostosos, viu? Porque assim, sinceramente, isso aqui virou um grande problema na minha vida, porque agora eu só penso o quê? Nele, John Logan, e nele, Jindy Laurents. Eu comecei com os livros, né, por causa dos livros, e do nada a internet começou a surtar pela série que lançou recentemente na Prime Video. Eu comecei por causa dos livros, né, do nada a internet começou a surtar pela série da Prime Video. E duas amigas minhas simplesmente vieram aqui em casa um dia lanchar e elas não paravam de falar sobre isso. Agora eu estou aqui obcecada pensando em Garrett Grant e pronta para me apaixonar ainda mais por ele, John Logan e Jindy Laurents, né? Porque eu não sou nenhuma safada. Inclusive, Inclusive, esse vídeo vai ter uma parte sem spoilers e depois uma parte com spoilers. Então relaxa, porque eu vou avisar antes de começar e estragar a sua experiência com o Off Campus, né? Mas antes de qualquer coisa, preciso confessar uma coisa muito importante. Eu comecei O Acordo, o primeiro livro da saga Off Campus, Amores Improváveis, da Ellie Kennedy,
antes mesmo da série da Prime Video, né, virar todo esse surto coletivo. Só que eu comecei a ler ele numa fase muito ruim pra mim, assim. Eu tava muito afundada, assim, na depressão, na ansiedade, e nada me pegava. E aí eu acabei não conectando tão rapidamente, assim, com o casal e com a história do livro. Só que eu sabia que o problema era eu e não o livro. E por um momento eu pensei... Vou dar um tempo e depois eu volto a ler. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu assisti a série, eles me deram um armlock do amor de vez no universo, e aí quando eu voltei a ler o livro, eu terminei ele ontem em um dia. Depois que eu vi a série, finalmente o universo me deu um armlock do amor, e eu estou, assim, completamente obcecada. 90% do meu tempo, eu só quero falar de off-campus. Os outros 10% eu quero que as pessoas falem de off-campus comigo para eu poder falar de off-campus, principalmente de John Logan e de Indy Laurence. Então, a série foi amor ao primeiro play e simplesmente terminou de me fazer me apaixonar por esse universo, né? Mas caso você esteja vivendo dentro de uma caverna ou simplesmente numa bolha, sei lá, sem Wi-Fi da internet, ou sem internet, e ainda não saiba o que é off-campus, deixa eu te contextualizar, né? A Ellie Kennedy criou uma série de romances universitários, que inclusive na época foi apelidado de Off-Brancos. E cada livro acompanha um jogador do time de hóquei da Universidade de Bria. Os 4 docinhos de leite protagonistas, cada um tendo seu livro, Garrett Graham, John Logan, Indy Laurence e John Tucker. Ou seja, homens emocionalmente complicados, levemente traumatizados e gostosos que fazem esporte no gelo e que nós, com uma alma de fanfiqueiros, amamos, né? Basicamente, um combo impossível de dar errado. O acordo do primeiro livro da série acompanha Garrett Graham e Hannah Wells. Nossa, Wells. A Hannah é uma estudante de música extremamente inteligente, mas que carrega um trauma muito pesado depois de ter passado por uma situação de abuso no passado. O que impacta diretamente a forma como ela se relaciona afetivamente e até socialmente. Inclusive, uma das consequências disso é o medo dela de beber em público, já que a agressão aconteceu depois de colocarem substâncias na sua bebida quando ela tinha 15 anos de idade. Já do outro lado do casal, nós temos o Garrett Graham, capitão do time de hóquei popular, bonito e aparentemente o estereótipo do atleta universitário. Ou seja, o cara que todas as meninas querem e desejam no campus, menos Hannah Wells. Mas que, na verdade, vive uma relação extremamente complicada e de violência doméstica com seu pai. Um ex-jogador famoso completamente obcecado pelo próprio legado. Quando Garrett vai mal numa matéria e descobre que Hannah tirou nota máxima, ele acaba pedindo a sua ajuda. Porém, não vai ser tão fácil assim. Afinal, até então, ele não sabia nem o seu nome. E caso ele não recupere essa nota, ele vai acabar ficando fora do time de hóquei. E se tem uma coisa que Garrett leva a sério, é a sua carreira no hóquei. E Hannah só aceita aceitar o nosso protagonista, o nosso herói, para poder porque ele promete a ela, mostra a ela como A mais B é AB, que ele consegue ajudá-la a conquistar o seu crush, que ela tem um crush no Justin, que na série ele é músico e no livro ele é jogador de futebol. E claro, esse livro ele foi escrito para dominar a internet e a nossa cabeça e coração. E inclusive eu acho importante falar uma coisa aqui, tá, gente? Off Campus, ele não tá tentando ser uma obra-prima revolucionária da literatura contemporânea. Ele é aquele tipo de livro que tá ali para o quê? Te proporcionar entretenimento.
E sabe o que é o mais louco? Ele não precisa, sabe, ser essa coisa genial da atualidade. Porque tanto o livro quanto a série, eles entendem exatamente o que eles querem ser e fazem de forma magnífica. Ambos querem fazer você desligar o cérebro e assim, gente, deixar o seu neurônio lisinho e eu simplesmente, tanto quando eu tô lendo quanto eu tô vendo a série, eu me entrego. Eu me deixo ir. E com todo respeito, às vezes é exatamente disso que a gente precisa. Ainda mais, né, se a gente tem uma rotina aí pesada. Então, é isso, gente. É divertido, é romântico, é quente, caliente, porque é cheio dos hot. Tem química para dar e vender, química, biologia, física, tem amizade masculina bem construída, aqueles bromance que a gente ama ver, né? Tem humor, tanquinho pra tudo que é lado. E assim, gente, tem aquele conforto de uma série jovem adulta que você quer assistir falando, né? Só mais um episódio, porque realmente você vai assistindo um atrás do outro e quando você vê, Dona Prime, Amazon Prime, por que só 8 episódios, né? A gente merecia mais. E assim, do nada, em 8 episódios você acaba em um dia, gente. E eu preciso dizer uma coisa que talvez seja um pouquinho polêmica, mas eu gostei muito de como a série adaptou o material original, sabe? Porque, vamos ser bem honestos, né, gente? Esse livro, ele foi escrito há mais de 10 anos. Ou seja, estamos falando aí do primeiro de 2015. Outra época, outra formiga, época que, inclusive, seu One Direction dominava o planeta e a hegemonia do homem branco padrão, de olho claro, como crush universal, ainda tava o quê? Fortíssima, gente, fortíssima. Inclusive, uma coisa que me incomodou um pouco enquanto eu tava lendo o livro é que eu tinha a sensação que todo mundo na Braia tinha olho claro. E era um catálogo genérico de faculdade americana, assim. E eu gostei muito que a série diversificou mais os biotipos, sabe? E ainda tem muita gente. E assim, ainda tem muita gente padrão? Tem muita gente padrão, gente. Tem muita gente branca, tem muita gente branca no elenco. Mas já é um universo minimamente mais real do que aquele do. Sério, gente. Enquanto eu tava lendo o livro, eu tinha a impressão que todos os personagens tinham olho claro. E eu ficava, gente, que mundo é esse? Cadê a representação das pessoas de olhos castanhos? Olhos castanhos também importam. Outra coisa que eu gostei muito foi como eles enxugaram muitos personagens do livro e deram um ritmo bem melhor assim para a história, fazendo adaptações que ficaram muito interessantes, sabe? Porque o livro tem umas coisas mais espalhadas, enquanto a série entende melhor o ritmo que ela precisava ter como adaptação audiovisual, sabe? E bom, agora é um aviso que daqui pra frente vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu o Acordo ou ainda não viu a série, antes de qualquer coisa, já deixa seu like para ajudar a espalhar a palavra de off-campus e dos aquarianos. Também comenta, hypa, compartilha. E depois volta aqui no próximo vídeo para comentar e falar. Depois que assistir também, assiste e depois volta aqui pra gente comentar um pouco sobre essa série. E caso você já tenha visto a série e lido o livro, faz tudo isso para manifestar o John Logan aparecendo na sua casa para consertar sua bicicleta, sua televisão, o que mais você precisar aí, né? Porque, sinceramente, eu não reclamaria. Eu até voltaria a andar de bicicleta por ele, sabe? Pra ele poder consertar, no caso. Agora que estamos a sós, nós que assistimos a série e lemos o livro, mentira, que assistimos a série. Se você ficou e não leu, a responsabilidade emocional é sua, hein? Não vem me culpar. Mas daqui em diante, spoiler. Eu gostei muito das mudanças que a série fez e eu sei que às vezes a adaptação do livro, a gente fica meio pesaroso, né? Meio com medo do que vão fazer, né? Com as histórias que a gente gosta, né? Porque parece que Hollywood pega o material original e fala assim, como será que eu posso estragar? Mentira, tem boas adaptações por aí, mas nem sempre é a regra, né? Mas aqui eu acho que eles realmente entenderam a essência de Off Campus e souberam fazer mudanças
pontuais, assim. Uma delas que eu acho que foi muito pontual e que deixou um ritmo muito legal, assim, pro enredo, pra história, foi o Justin. Eu gostei muito que fizeram o Justin como músico e não como um atleta de futebol, porque, sinceramente, né, ele como atleta de futebol... Porque no livro ele é um jogador de futebol americano que a Hannah tem crush, porque eles também fazem a mesma aula da qual o Garrett faz com a Hannah. E na série transformaram ele num músico emo incompreendido. E graças a Deus tiraram aquele chato do Cass da série. Porque, gente, eu tava pronta pra odiar esse homem na série, porque, sinceramente, insuportável. E eu gostei de trazer o Just, assim, pra esse mundo da música. Não só porque combina melhor com o universo da Hannah, mas também tem uma dinâmica mais natural pra história, né? E pro rolê ali, do rolê ali dela correndo atrás dessa bolsa, né? E parece uma adaptação inteligente, segundo a minha opinião. E não uma mudança aleatória. Gostei muito disso, assim. Outra coisa que eu gostei bastante na série foi a Hannah na série, porque ela me parece uma Hannah mais forte e eu gostei muito como deram mais peso, assim, pro lado musical dela, até na relação dela com a composição, né, de como o passado dela trava isso, ela na série. No livro existe, mas eu senti que a série com a composição virou uma parte mais essencial, assim, da personalidade dela e que ela precisou trabalhar melhor os traumas para conseguir destravar isso. Inclusive, gostei das referências de Taylor Swift e tal, apesar de não ser fã. Escuto, mas não sou fã, tá, gente? Maluca de Taylor Swift. Também achei que a questão da bolsa ficou melhor e também como mudaram um pouco mais a questão da família, da questão financeira da família da Hannah, com as consequências do que aconteceu com ela. Gostei bastante, assim, deles terem mostrado como uma coisa ruim e pessoas que ajudam a encobrir algo ruim e deixam um criminoso à solta pode criar aí consequências na vida da vítima e de pessoas que não merecem, né, estarem sofrendo consequências seríssimas. Bom, agora precisamos falar de Garrett Graham, né, porque assim, né, gente, que homem, né, mas não apenas no sentido da beleza, né, porque eu confesso que quando eu vi o casting... Ai, gente, eu confesso que a primeira vez que eu vi o casting, eu tinha achado eles feios, mas aí depois assistindo a série e reparando de verdade neles, eu vi o quanto que eu estava equivocada e louca. Então, desculpa, viu, gente? Perdão. Foi muito injusto com os meninos, porque eles são belíssimos. E enfim, o Garrett, ele me ganhou, assim, completamente conforme a história foi se desenvolvendo, porque ele tem aquela energia de cara irritante, convencido, popular, que sabe que é bonitão e que todas as Marias Patins o querem. Eu odeio esse termo, mas enfim. Mas ao mesmo tempo, conforme a gente vai conhecendo ele, a gente vai vendo que ele é um cara vulnerável e que em momento algum ele tenta pressionar a Hannah, muito pelo contrário, ele vira um alicerce ali, um porto seguro para ela, porque desde de quando eles começam a realmente a desenvolver ali uma amizade, ele tá sempre escutando ela, ele tenta aprender com ela e respeita ela o tempo todo, assim, sabe? E isso para mim foi me conquistando muito, assim, o personagem, né? E bom, o que falar de Phil Graham, né? Que, pelo amor de Deus, que lixo humano, homem insuportável. E outra adaptação que eu gostei muito foi eles terem dado menos antagonismo, na verdade, não protagonismo, mas antagonismo para ele, porque no livro ele tem uma função muito mais importante, ele aparece muito mais, e eu gostei muito dessa enxugada que eles deram na participação do Phil na história do Graham, assim, porque o Phil do livro ele consegue ser pior ainda e te irrita. Quer dizer, os dois te irritam o tempo todo, né? Porque o homem, lixo humano. E assim, outra coisa que conquista muito no universo de Off Campus e que a série acertou demais é o bromance entre os meninos, né? Porque você compra totalmente a química entre eles. Inclusive, estou viciada em ver vídeo dos atores
juntos, porque eles também criaram uma amizade muito legal e dá muito pra acreditar ali na implicância, na lealdade, na bagunça. A gente crê que eles são um time de hóquei de verdade, e isso faz toda a diferença e dá um charme a mais, assim, porque o Off-Campus, ele não é só romance, né? Tem hot também, tem bromance. E você quer cada vez mais consumir daquela história, daquela amizade dos meninos, né? E agora, gente, chegou aquele momento que... Segura aqui minha mão. Que vamos todas apaixonadas, namoradas de John Logan, compareçam, porque, gente, eu tenho um novo problema emocional, se chama John Logan. Porque aparentemente o acordo terminou e eu imediatamente pensei, ok, quero saber mais sobre esse homem, preciso mais desse homem na minha vida. E que pena é que esse homem não existe na vida real. Apesar dele só ter um defeito, que é o crush dele na Hannah, que assim, veio do nada, né? Mas enfim. Ainda bem que superou rápido, não atrapalhou o casal. E honestamente, eu já tô aqui com o erro no Kindle e pronta pra sofrer por esse homem, porque aparentemente eu tenho fraqueza por homens trabalhadores que talarico, de cachinhos e olhos sedutores, de olhos de cigano oblíquos que acabaram de cair na mudança. E enfim, gente, conclusão. Off-Campus, 10 de 10, merece muito vocês assistirem, se você ainda não assistiu, porque, cara, é uma série incrível, os livros também, lembrando, foram escritos em 2015, né, começaram a ser escritos em 2015, então, ou pelo menos o Garrett ali no final do primeiro livro tem umas coisas que eu fico meio, mas eu passo um pano, meu pano é azul para ele. Porque eu entendo que tem coisas que são da época que a gente aceitava, né, gente? Mas que bom que hoje em dia a gente consegue ler e ver que aquilo não é tão legal. E a série fez essa correção, fez esse jus aí e transformou o Garrett, na verdade, em um namorado incrível que respeita a sua namorada o tempo inteiro e dá o espaço necessário que ela precisa e o apoio emocional. Então, sim, gente, estou completamente cadelinha de Off-Campus de John Logan e Jindy Lawrence e não vejo a hora de chegar a segunda temporada em nossas mãos e terminarei aqui esse vídeo e vou lá ler esse podcast e vou lá ler o erro, porque não vejo a hora de conhecer mais de John Logan, não é mesmo? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, não deixe de deixar um like, comentar, compartilhar e dizer o que vocês também estão achando de Off-Campus. Um grande beijo e até o próximo episódio.